Oi, tudo bem? Hoje o tema do nosso devocional: templos profanados, sujos, da história até a vida espiritual. Jesus profetizou que o templo de Jerusalém seria destruído de forma completa, total, e que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Essa declaração, essa fala de Jesus mostra nas descrições de Mateus 24, capítulo 15, versículo 15 até o 28, que se referem ao contexto do primeiro século. Mateus 24, capítulo 24, versículo 15 fala: quando vier o abominável da desolação que falou o profeta Daniel lá no lugar santo, o cumprimento dessa profecia lá de Daniel ocorreu 70 anos depois de Cristo, quando o exército romano destruiu Jerusalém. Historiador judeu de nome Flávio Joséfo, ele viveu de 37 antes de Cristo até 100 depois de Cristo. Ele descreve com detalhes o que aconteceu. Vamos ver. Os soldados romanos invadiram o templo, mataram as pessoas que estavam ali. E depois atearam fogo no edifício, no templo. E mesmo com as ordens de Tito para preservá-lo, para não fazer isso. Depois os romanos ergueram seus estandartes no local do templo e prestaram cultos a eles, o que era visto como uma abominação para os judeus. Porque o lugar era santo. O templo foi completamente destruído. E Joséfo, esse homem, interpreta isso como juízo de Deus em Jerusalém, como consequência dos pecados do povo. Tanto lá no Antigo Testamento, quanto agora também no Novo Testamento, o templo de Jerusalém foi profanado por práticas idólatras, porque o povo preferiu escolher a adoração ao mundo do que a adoração a Deus, ao Deus vivo. Jesus faz uma comparação profunda entre o templo físico e o corpo dele, seu próprio corpo, dizendo, lá em João, capítulo 2, versículo 19, Jesus fala: destruir esse templo pode me matar, destruir esse templo, que é o meu corpo, mas depois em 3 dias vai levantar, eu o levantarei. Quanto templo foi construído em 46 anos, depois profanado e depois destruído? O corpo santo de Jesus não sofreu corrupção e depois ressuscitou no 3º dia. O apóstolo Paulo também
entende assim essa compreensão e afirma que o corpo do cristão é também um templo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 até 20, Paulo fala, vocês não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Não sabeis, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vocês não sabem que sois santuários de Deus? E que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? O templo físico foi consagrado para adoração ao Senhor. E sua profanação, a consequência foi a destruição, resultou em destruição. Igual nós precisamos refletir sobre como estamos honrando o santuário do Espírito Santo que habita em nós. Se Deus permitiu que o templo de Jerusalém fosse destruído por causa do pecado do povo, quanto mais nós deveremos zelar, cuidar para uma vida santa. Uma vida verdadeiramente que honra a presença de Deus em nós. Ok? Você leia os textos que foram falados aqui hoje. Também ore a Deus, peça ajuda para você viver com santidade, com atitudes santas diante de Deus. Porque o Espírito Santo mora em você, no seu corpo. Ajude então a cuidar. Ok? Também você não se esqueça de louvar esse Deus maravilhoso. Veja a dica de louvor em Libras aqui no vídeo. Ok? Beijos, Deus abençoe e tchau.